Inside every cell of your body, billions of tiny machines are hard at work. They carry oxygen in your blood, let your eyes detect light, and even make your muscles move. These machines are proteins, and they underpin every biological process in every living thing. Each protein has an intricate 3D shape that defines what it does and how it works. We know of over 200 million proteins and counting, but we only know the exact 3D shapes of a fraction of these. Unravel a protein, and you'll see it's like a string of beads made up of 20 different types of amino acids. Interactions between these amino acids make the protein fold, as it finds its shape out of almost limitless possibilities. For decades, a community of scientists have been working on a way to figure out a protein's shape, just from its string of amino acids. This is a major challenge in our understanding of biology. So we created an AI system to solve this problem called AlphaFold. It's trained on the sequences and structures of about 100,000 proteins, painstakingly mapped out by scientists around the world. Today, it can accurately predict a protein's shape just from its sequence of amino acids. AlphaFold's predictions could enable progress in all sorts of areas. Imagine a future where we can understand diseases more quickly and develop drugs to fight them, or one where we could use enzymes to break down plastic waste, or even to capture carbon from the atmosphere, all with the help of proteins. There's a lot more work to be done, but unlocking the shapes of these building blocks could help scientists better understand the natural world, and perhaps expand our knowledge of life itself. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do LBQC. Hoje nós vamos falar sobre mais uma ferramenta que é o AlphaFold. Eu sou o professor Bruno Andrade e hoje nós vamos explorar essa ferramenta fantástica de inteligência artificial que consegue realizar a modelagem de proteínas apenas utilizando a sua sequência proteica. O AlphaFold ele é um programa desenvolvido pela DeepMind em parceria com o Google e ele é um programa que utiliza basicamente a sequência de proteínas e redes neurais para realizar a predição de estruturas proteicas. Antes da gente fazer o tutorial do AlphaFold, vamos falar um pouquinho como é que essa ferramenta foi criada, como é que ela funciona e como é que ela consegue fazer e realizar as predições das estruturas de praticamente qualquer proteína que você queira fazer. Então, vamos lá. Então, galera, o AlphaFold ele é uma ferramenta de predição de estruturas proteicas que utiliza o que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, na verdade, ele utiliza uma rede neural e essa rede neural, então, ela consegue aprender conforme ela vai realizando predições, né? Então, ela consegue aprender e consegue, então, construir praticamente qualquer tipo de proteína dentro da sua, do seu mecanismo. Bom, para isso, essa rede neural então ela utiliza conhecimentos tanto físicos quanto biológicos, baseado aí em uma série de estruturas proteicas que já estão depositadas em banco de dados, e além disso, ele também utiliza o que a gente chama de dados genéticos, E para isso, então, ele realiza alinhamentos de várias sequências e cria um banco de dados aí de sequências e relaciona essas sequências com estruturas conhecidas. Para isso, o AlphaFold então utiliza um mecanismo de algoritmo de Deep Learning, ou seja, de aprendizado profundo. Então, inicialmente a gente vai ter uma sequência de proteína de interesse e essa sequência de proteína então ela é submetida a duas consultas. Uma em um banco de dados genético, então aqui você tem sequências de diversos tipos de organismos, onde basicamente para cada tipo de proteína diferente, mesmo que elas não sejam homólogas, você vai ter dobramentos específicos para cada combinação de aminoácidos e baseado nisso então você tem uma consulta a um banco de dados de estruturas proteicas e combinando esses dois dados de sequência e estrutura,
mesmo que elas não tenham relações diretas evolutivas. O programa então ele consegue predizer qualquer sequência que você colocar, e a partir de repetições, ou também chamados de iterações, de 48 blocos, então você tem um alinhamento de sequências, você tem um pareamento em relação a estruturas, e a partir disso, a partir dessas estruturas conhecidas, então você consegue pegar a combinação da sua sequência de aminoácidos e descobrir qual tipo de dobramento que ela vai adquirir, né, a partir daquela sequência em específico. Para isso, então, o programa utiliza 48 blocos de evolução, chamado de Evoform, blocos evolutivos, e, né, a partir disso, então, ele lhe dá uma sequência final, geralmente com alta confiança, e caso tenha alguma região de baixa confiança, então você tem novas interações, e essas interações então fazem mais 48 blocos, e no final você tem uma estrutura predita de alta qualidade. Bom, como é que a gente sabe que esse programa AlphaFold é tão bom assim, né? Esse programa ele foi validado pelo que a gente chama de CASP, né, que é um conjunto de pesquisadores aí que avaliam a qualidade dos programas. Todos os anos isso é feito. E como a gente pode ver aqui, o AlphaFold, então, a partir de estruturas conhecidas, de que já eram cristalografadas ou estruturas resolvidas experimentalmente, estavam depositadas no PDB, esse AlphaFold, então, ele foi submetido a uma modelagem dessas estruturas conhecidas, e em média a gente obteve aí em torno de 1 angstrom, até abaixo de 1 angstrom de desvio em relação à estrutura conhecida e a estrutura construída pelo AlphaFold. Foram várias estruturas construídas, mais do que 25 estruturas construídas, e, né, em média se teve aí um RMSD, né, um desvio quadrático médio abaixo de 1 angstrom, como a gente pode ver aqui, né, nesses exemplos, 0,8 por exemplo aqui, né, 0,59, e até mesmo uma estrutura imensa, né, altamente difícil de se construir, você chegou a ter um desvio de 2,2 angstrom, né? Então, predizer até sítios de ligação, por exemplo, de cofatores, tá? Então, dentro do CASP-14, ele foi então um grande campeão, né? Não só no CASP-14, mas também no CASP-13, na primeira versão do AlphaFold. Essa já é a segunda versão. Ele teve aí, foi o campeão nas predições de estruturas proteicas, tá? E o que é esse CASP-14? O CASP-14 nada mais é do que um conjunto aí de pesquisadores que fazem a validação desses programas. Ele existe aí desde 94, como a gente pode ver aqui, e o AlphaFold em 2020 ele entrou aí para a lista, né, dos programas testados, e a partir do CASP-13 a gente já pode ver que você tem o Deep Learning aí sendo utilizado, né, programas de inteligência artificial já realizando essas predições, ok? Bom, então, como a gente pode ver aqui nesse vídeo, né, o programa ele realiza então uma série de iterações de 48 blocos, né? Então a gente pode ver aí ele testando os posicionamentos e os dobramentos das cadeias, e ele repete esse ciclo de iterações 3 vezes, né, para cada sequência que a gente submete à sua modelagem, tá? Então no final desses 3 blocos de 48, 3 iterações de 48 blocos, então você tem uma estrutura final sendo predita, né, como a gente pode ver aí, tá? Bom, e como é que a gente faz essa submissão, né? Como é que a gente submete a nossa proteína ao AlphaFold, né? Como é que ele está disponível? Bom, hoje o AlphaFold ele está disponível para a comunidade científica através do Colab, né? O Google Colab ele tem através do Colab Fold, que é essa ferramenta, né, que está disponível aí para todos, é uma interface web, né, ou uma interface também de linha de comando, onde ele faz basicamente o que o AlphaFold
está disposto a fazer, que é inicialmente submeter a sua sequência a um banco de referências, tá? E de sequências de referência, de estruturas de referências, onde você pode construir tanto estruturas simples, né? Uma predição de estrutura simples. Então, como você pode ver aqui, ele faz uma proposição de 5 modelos, né? Para cada sequência de aminoácidos que você vai submeter, assim também como você consegue fazer a predição de complexos também, tá? Então, baseados em estruturas simples e baseados em complexos, tá? E além disso, ele vai lhe dar um resultado onde ele vai lhe entregar aquela sua estrutura predita, tá? Aquele seu conjunto de estruturas, e ele vai lhe dar tanto uma cobertura, né, em relação às sequências que foram utilizadas, sequências que são conhecidas, depositadas em bancos de dados, como também ele vai lhe dar um grau de confiabilidade, né, daquela sua predição, tá? Para cada um dos modelos que estão sendo construídos aí. Então, galera, na nossa predição de hoje, né, com o AlphaFold, a gente vai utilizar a mesma proteína que utilizamos na predição fazendo pelo Swiss Model, tá? No último tutorial da semana passada, tá? A gente vai utilizar a superóxido dismutase, como a gente pode ver aqui, de Drosophila melanogaster. Ela é uma proteína pequena, como a gente pode ver, vocês podem ver que elas têm poucos aminoácidos, tá? Então, é uma proteína pequena, e a gente vai utilizar a sua sequência, submeter diretamente ao AlphaFold, e a gente vai ver como isso vai ser realizado, tá? Então, o AlphaFold ele está disponível aí, como eu falei para vocês, no Google Colab. Eu vou deixar o link não só dos artigos do AlphaFold, mas também o link para acessar a ferramenta aí nos comentários, tá? Onde vocês podem acessar, mas também se você colocar no Google lá ColabFold, então o ColabFold você pode encontrar ele disponível no Google, tá? Então, inicialmente, para que a gente consiga fazer o processo de modelagem da nossa sequência, então a gente vai ter a nossa sequência que está aqui, como vocês podem ver, a superóxido dismutase de Drosophila. Observe que o AlphaFold ele vai ter aí uma interface, né, onde você vai colocar a sua sequência, né, onde você vai rodar, né, fazer a predição e etc, tá? Mas inicialmente o recomendável é que você conecte primeiro, né, ao Colab, ou seja, quando você faz essa conexão, né, quando você se conecta ao Colab, você está solicitando ao Google uma GPU para que você consiga construir a sua estrutura. Vale lembrar que a predição dessas estruturas, né, ela é feita através de inteligência artificial e, né, nesse caso aí por DeepMind, tá? por Deep Learning, né? Então, para isso, geralmente se utiliza placas de GPU, que são placas que conseguem ter uma alta performance na predição, e tem placas especializadas próprias, né, para fazer a predição por inteligência artificial. Algumas outras placas são utilizadas mais para dinâmica molecular e assim vai. Então, quando você faz a utilização do Colab, você então está solicitando ao Google uma GPU, tá? Então, quando você conecta, né, você faz a conexão, então ele vai alocar, como apareceu ali, né, ele vai alocar uma GPU para você, então, para que você consiga fazer o cálculo. Então, ele iniciou, né, então observe que ele tem uma quantidade de RAM disponível para você, uma quantidade de disco disponível para você, né, para que você consiga modelar a sua proteína, tá? Claro que isso aqui é uma versão gratuita. Se você quiser fazer a utilização de uma forma mais rápida, ou se você quiser modelar várias sequências de proteínas, você vai precisar pagar, né? Então o Google disponibiliza também essa versão paga, e aí você vai utilizar da forma que você quiser, tá?
Lembrando que esses tipos de ferramentas elas são muito boas para quando você tem sequências que não tem homólogos, né, que você não encontra os homólogos, então ele consegue fazer a predição para você, beleza? Então vamos lá. Então vamos pegar a nossa sequência de proteína, vou copiar ela, né, eu já conectei ao Colab, tá? Aqui ele coloca uma sequência de exemplo, você pode apagar e aí você vai colar a sua sequência, né? Copiou e colou, tá? O job você vai colocar lá superóxido dismutase, né? E, né, você não tem template. Utilização de Amber é um campo de força. Quanto mais coisas você colocar, mais vai demorar. Não é necessário, tá? E aqui, como eu falei para vocês na explicação da ferramenta, o MSA, que é o alinhamento, né? Ele pode ser um alinhamento utilizando o ambiente, então ele vai pegar dados de todos os organismos. Ele pode ser com uma sequência simples ou ele pode ser, né, utilizando uma única referência, uma sequência simples ou customizada. Você colocar a sequência ali e dá para ele fazer, tá? Então não recomendo que vocês mexam nessas opções, a não ser que vocês tenham um entendimento grande aí da ferramenta, tá? O tipo de modelos de forma automática, ele já vai escolher o último algoritmo mais atual do AlphaFold. O número de ciclos, como eu falei para vocês, geralmente ele faz a predição com 3 iterações de 48 blocos, mas você pode fazer com 6 iterações, com 12, 24, 48, cada uma com 48 blocos. E aí, claro que pode ser que você encontre uma estrutura mais fidedigna aí, né? Quanto mais iterações você fizer. Você tem a opção também de conectar o seu Google Drive e ele vai salvar seus resultados diretamente no seu Drive ou não. Se você não fizer, ele vai no final lhe dar um arquivo compactado para que você faça o download, ok? Bom, simples assim. Pegou a sua sequência, copiou, conectou ao seu Google Colab, copiou, colou a sua sequência na query, né, aqui, e colocou o job, o nome, né? Não tem template, o resto tudo igual. O que é que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou no ambiente de execução, né, e vou mandar executar tudo. Ó, ambiente de execução, e vou mandar executar tudo. Então, esse notebook não é de autoria do Google, porque aqui é uma ferramenta do Colab Fold, né? Então, a ferramenta que está acessando o AlphaFold. Então, executar assim mesmo. E aí, então, ele vai começar a realizar. Então, ele já fez aqui o input. Ele já está aqui no alinhamento, né? Aí, ele vai fazer a instalação de dependências. Então, ele vai começar a baixar as sequências, né, para poder fazer a predição, vai instalar algum tipo de algoritmo que seja necessário para fazer a predição, e depois que ele fizer essa instalação dessas dependências, ele vai começar a fazer a predição. Então, galera, aí então as dependências foram instaladas. Agora ele já está fazendo já está rodando a predição, né? Como você pode ver, já está fazendo o download de dados, né? Para poder realizar a predição. Está utilizando uma GPU, tá? No seu cálculo, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, primeiro ele baixou aqui dados de pesos, né, que ele coloca. Já está rodando o Colab Fold, tá? Já encontrou aqui estruturas relacionadas, sequências, né? Então já está construindo, tá? Já está fazendo a predição, e logo ele vai começar a dar algumas estruturas das primeiras iterações, tá? Claro que ele só vai lhe dar as estruturas finais quando ele acabar com as 3 vezes de 48 blocos, e no final vai lhe dar a estrutura
predita, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Então, galera, aqui a gente consegue ver que o programa concluiu a predição, né, da superóxido dismutase. Então, como vocês podem ver aqui, né, então ele realizou as iterações, tá? Então, essa coloração você pode alterar a forma como você vê, tá? Aqui eles rodou os modelos, né, os 5 modelos, né, com aquelas em cada um 3 iterações de 48 blocos, e no final ele já deu aqui a estrutura, onde você consegue enxergar, né, a estrutura dela, tá? Onde está em azul tem alta confiança, essa extremidade última aqui um pouco menos, mas no geral a proteína está com a predição com alta confiança. E logo abaixo ele já me dá os gráficos, tá? De cobertura de sequência, então o que ele encontrou lá no alinhamento, tá? Então você vê que você tem um grande número de sequências naquele MSI lá, onde ele conseguiu pegar pedaços, né, para poder construir a proteína, tá? Assim também como você tem identidade relativa à sua sequência, tá? Então uma boa parte das sequências tem aí uma identidade em torno de 40%, né, 40 e poucos por cento, tá? E também você consegue ver a qualidade dos modelos que estão preditos, tanto do modelo 1 ao modelo 5. Você vê que a maior parte aí, né, aqui as posições dos aminoácidos, essa proteína tem em torno de 135 aminoácidos, tá? E aí você consegue ver então a qualidade aí das estruturas preditas, tá? E é isso aí, galera. Então ele já me deu aqui embaixo os modelos, tá, compactados. Então dá um arquivo compactado que a gente pode abrir em qualquer programa aí de modelagem, né, molecular, tipo um PyMol, e você pode então visualizar a estrutura, que no final ia ser uma visualização semelhante a essa que ele já dá aqui para vocês, tá? Então é isso aí, galera. Então a gente hoje falou aí sobre o AlphaFold, né? Então eu espero que vocês, né, tenham gostado, né, aí do conteúdo, né, e que vocês continuem curtindo, compartilhando o canal, né, que vocês convidem aí a todos para acessar, e não se esqueçam, né, de marcar o sininho para que quando a gente coloque um novo conteúdo, você sempre esteja atualizado. Continue nos seguindo lá no Instagram, tá? Para que vocês estejam acompanhando sempre aí os nossos tutoriais, né, os nossos vídeos, tá? Então aguardem aí novidades, né? Toda semana vai sair um vídeo, como eu falei. Então gostaria de agradecer, espero que vocês estejam sempre juntos com a gente, né? Nos sigam e compartilhem. Muito obrigado, grande abraço.